Olá, pessoal! Tá começando mais um Família Psi. O podcast tem como objetivo trabalhar temas referentes ao desenvolvimento infantil, ao cotidiano familiar, trazendo orientações aos pais e educadores. Meu nome é Agnes, eu sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento infantil e atendimento infantil. Quem vai participar comigo nesse projeto lindo é uma grande amiga e também psicóloga infantil, a Larissa Souza. Tudo bem, Larissa? Tudo, e você? Bem. Larissa, eu queria começar te perguntando um pouquinho sobre como que funciona a terapia com crianças. Sei que essa é uma das maiores dúvidas. Na internet nós vemos bastante coisas referentes ao atendimento voltado ao adulto. Com a criança, como é que funciona? Compartilhe um pouquinho com a gente. Sim, é uma dúvida muito comum. A gente sabe que com os adultos, normalmente a maioria já fez terapia ou já passou por algum momento que precisou de acompanhamento. E a principal forma de comunicação do adulto, qual que é? É a fala, a linguagem. Isso. Então, com a criança já é diferente. Qual que é a principal comunicação da criança, Agnes? Como que a criança se expressa? O brincar. Exatamente. E normalmente os pais já vêm com essa dúvida. Nossa, mas eu vou levar meu filho só para brincar? E é praticamente isso, né? Porque todo esse brincar tem uma função. Então, de fato, a criança ela vai brincar, mas a gente precisa entrar no mundo dela para conseguir acessá-la, para conseguir ajudá-la de alguma forma. Então, desde o período da avaliação, vai ter muita brincadeira, vai ter muita ludoterapia. Exato. É legal a gente comentar sobre isso, porque a criança ainda não tem a maturidade cognitivo cérebro desenvolvido para sentar na poltrona, que nem o adulto, e falar sobre as suas dificuldades, sobre os seus medos, seus receios. A fala dela ainda não está bem desenvolvida. Então, o brincar se torna uma porta de acesso no mundo da imaginação da criança e a gente consegue entrar nesse mundo mais lúdico, né? Exatamente. E não quer dizer que não vai ter também a comunicação, né? A fala. Exato. Mas, para isso, a gente precisa da brincadeira. Então, ali no momento da brincadeira, principalmente durante a avaliação, né? A gente está avaliando como é que a criança lida com frustrações, como que está o nível atencional dela, se ela aceita perder. Então, ali nesse momento da brincadeira, a gente já consegue perceber o funcionamento da criança. Além de, óbvio, né? O vínculo. O vínculo a gente faz com a criança através da brincadeira também. Exatamente. É legal falar sobre essa questão do brincar e principalmente das diferenças da terapia do adulto com a criança e adolescente, porque nós vamos usar de materiais para facilitar esse contato com a criança e com o adolescente. Então, o brinquedo, ele se torna um facilitador nesse processo, Sim. né? E é legal que as crianças conseguem realmente trazer questões do dia a dia, comportamentos, padrões de interpretação. Então, Sim. no brincar, a gente fica muito claro o julgamento que elas têm diante de um desafio, como que elas se comportam em determinadas situações. E o mais legal disso é que é um acesso mais facilitado, né? Porque se eu perguntar diretamente para a criança, tem um cartãozinho que ilustra uma situação como essa. O que você faria se alguém zombasse do seu corte de cabelo? A pergunta ela é mais racional e talvez ela é mais moldada perante ao que ele acredita que eu gostaria de ouvir, não o que ele realmente pensa sobre aquela determinada situação. E no brincar, a gente consegue colocar isso. Então, a gente pode pegar um brinquedinho, unir um com o outro, fazer uma piadinha, uma situação assim, para ver como que a criança lida com aquela situação e quais são os recursos que ela tem. E naquele momento, a gente consegue desenvolver, tanto trabalhando uma comunicação mais assertiva, quanto aumentando o repertório dele de como lidar com esse tipo de situação, né? Exatamente, você falou um ponto importante. A gente recebe muita demanda de crianças que têm, muitas vezes, comportamentos agressivos, tem uma dificuldade ali de se expressar de uma forma assertiva. E na brincadeira, principalmente nessa que você mencionou, a gente consegue já ensinar novas formas de comportamento. Então, a gente está aumentando ali o repertório da criança. Então, essa é a principal função da ludoterapia, né? Muito bem. Eu também percebo uma coisa, Larissa, que na primeira sessão com a criança, eu percebo um certo receio dos pais. Então, eles pensam, acredito que seja um receio de como vamos julgá-los, se vamos julgá-los, se nós iremos apontar naquele momento um erro no processo de educação, de criação do próprio filho. Eu queria desmistificar um pouquinho disso daqui, naturalizar um pouquinho essa primeira sessão também no contato com os pais.
para que a gente possa construir também um discurso, Larissa, informando o quanto é importante a participação dos pais no processo de psicoterapia dos filhos. Então, eu queria começar perguntando, quais são os medos que você identifica nos pais no primeiro atendimento? Você consegue observar alguns receios? Sim, normalmente os pais, eles já vão para a terapia com a sensação de que falharam em alguma coisa. Sim. Se eu tô buscando psicólogo é porque tem algum motivo ali, né? E de certa forma eles se sentem meio que fracassados. Eu costumo falar normalmente na primeira sessão que eu não tô ali para ditar regras, sabe? Para mandar alguma coisa, mas que eu vou contribuir com tudo que eu estudo, todo o meu aprendizado para tentar ajudar aquela família. E eu gosto de sempre comparar como se fosse um trabalho em equipe mesmo. Isso. Então, a gente vai se ajudando. Para eu conseguir ajudar a criança, eu preciso da ajuda dos pais também. Então, isso é algo que eu falo desde o momento da primeira sessão, que eu incluo bastante os pais. Tem sessões que eu faço com os pais também junto. Eles participam até também para incluir eles nesse processo de ensiná-los também junto com a criança. Porque não adianta só a criança aumentar o repertório dela de determinada habilidade e os pais, por exemplo, continuarem com algumas práticas que não são legais, né? Então, é importante que a família participe também para entender todo esse funcionamento. E até essa questão que você falou, normalmente eles têm receio de estarem fazendo algo errado, né? Sim, De estarem fazendo algo que normalmente a gente está mesmo, né? Por que normalmente está? Porque eu não vem com manual de instruções, né, Larissa? Exatamente, nós erramos, né? Nós estudamos isso... Não é? E ainda assim... Somos seres humanos, Exatamente. né, Larissa? Eu vou aproveitar esse gancho e falar exatamente dessa questão de trazer um processo de orientação aos pais. Não é que eu acredito que os pais, eles errem nesse processo. Porque a nossa intenção com a terapia com os pequenos é entender por que eles interpretam a situação de uma determinada maneira. E aí, trazer esse processo de orientação aos pais. Eu queria até compartilhar uma situação que aconteceu comigo. Eu tive um paciente que, em um determinado momento, ele pegava jogos e ele não iniciava os jogos. Ele falava, não, ele me chamava de tia. Ele falava, não, tia, eu não quero, eu não consigo, eu não sei. Não, vamos tentar. Até que um determinado dia eu entendi que ele tinha um personagem que ele gostava muito. Comprei um jogo daquele personagem. Quando ele chegou na sessão, eu falei, olha o que eu tenho aqui. Tem um jogo que eu acho que você vai adorar. Na hora que ele viu, ele super se empolgou. Mas na hora que ele abriu a caixa, que ele viu que começou a destacar que era um jogo novo, ele começou a montar o jogo comigo, ele já se afastou um pouco e falou assim, esse jogo ele é muito difícil, eu sou burro, eu não consigo. Não é isso. E por diversas sessões eu observava ele repetindo o mesmo discurso. Até que uma sessão com o pai, eu falando com ele, olha, o seu filho realmente ele tem um discurso que ele não tenta fazer algumas coisas. Esse é o meu ponto principal de trabalho agora. E aí o pai fez o seguinte comentário. Eu sempre falo isso pra ele, Agnes, ele consegue, ele não é burro. Na hora caiu a ficha, eu fiz, entendi. Então, quer dizer que se eu tentar e conseguir, beleza, eu sou mega inteligente. E se eu tentar e não conseguir? Sim. Então, eu vou ter a confirmação que eu sou burro. Então, mais vale eu ficar no eu acho que sou, do que tentar e talvez ter a certeza. Sim. Então, no processo de orientação, foi o que eu disse ao pai. Olha, pai, este filho interpreta dessa forma quando a gente tem esse discurso. Claro que você consegue, você não é burro. Quando, na verdade, talvez a gente deveria fazer uma pequena mudança. Filho, claro que você consegue. Se você não conseguir, não tem problema. Estou ao seu lado para te ajudar, para te orientar. Exatamente. O que eu posso fazer para te ajudar a enfrentar esse desafio? E aí, é engraçado que nesse contexto familiar existiam 2 filhos. Um filho interpretava dessa forma, que é o que estava em psicoterapia comigo, e o outro não. Então, não é que o pai errou nesse processo. É que a criança, naquele momento, ele tinha uma interpretação daquela forma. Eu vou usar a palavra interpretação errada da comunicação do pai. Mas existia um déficit de comunicação ali. E aí, o processo de orientação aos pais não é dizendo se tá certo, se tá errado. É moldando o projeto de cultura e educação familiar perante a necessidade do aqui e agora, da criança. Exatamente. Né? Então, é legal trazer dessa forma também. Que não existe certo e errado. Existem tentativas
para que a gente consiga ter um modelo ideal aí dentro de casa. Exato, e só dos pais já estarem buscando ajuda já quer dizer que tem uma preocupação ali de querer melhorar também, né? Perfeito. E a criança, normalmente, principalmente nos primeiros anos, né, até os 7, 8 anos, ela é muito literal. Então, é 8 ou 80. Ou eu sou burra ou eu sou inteligente. Não existe meio termo. É depois que ela vai criando esse senso, sabe? De, nossa, eu tenho habilidade nisso aqui, mas nessa outra tarefa eu não sou tão boa e tá tudo bem. Mas no começo não, por isso que talvez, né, o seu paciente entendeu dessa forma. Se eu não consigo fazer, quer dizer que eu sou burro. Exato. Então esse é o olhar do profissional nesse momento. Exatamente, né? porque os pais, ele não falou nada demais, né? Foi algo que ele falou que ele interpretou exatamente, daquela forma. que a criança Sim, interpretou. sim. E aí a gente vai entrar em outros conceitos da nossa abordagem, né, da terapia cognitivo-comportamental, da análise do comportamento. Mas acho que esse a gente encerra por aqui, né, amiga? Posso te fazer uma pergunta antes de encerrar? Na Óbvio. verdade, eu queria desmistificar ainda como que é a experiência dos pais ao levar o filho para terapia na primeira consulta. O que normalmente você pergunta nesse primeiro atendimento? Então, vamos lá, cheguei no seu consultório, falei, oi, tudo bem? Eu queria falar hoje sobre o meu filho X. Como que é esse primeiro contato com uma profissional de psicologia? Na verdade, eu trabalho de uma forma diferente. Quando os pais entram em contato comigo, eu já faço praticamente um primeiro contato pelo WhatsApp. Sim, então, eu já me apresento, já procuro saber o motivo da procura, já falo qual que é a minha abordagem, como que funciona mais ou menos o atendimento. Então, os pais já chegam naquele momento da primeira sessão, já sabendo quem eu sou, como eu trabalho, sabe a minha abordagem, como que vai ser mais ou menos a estrutura das sessões, né, com a criança. Aí sim a gente começa. Normalmente eu mando alguns formulários e são questões para um monte de perguntas em relação ao desenvolvimento, porque é muita coisa que a gente precisa saber. Sim. A gente sabe que isso é importante para o processo. E aí, quando eu vou falar com os pais, eu faço perguntas mais voltadas à queixa. O que os motivou a buscar a terapia. Boa. Quais são as expectativas deles, né? O que eles esperam, o que eles gostariam de ajuda também como pais. Então, eu foco mais no momento ali, né? E essa parte do histórico é mais pelo WhatsApp, mais pelos formulários que eu mando. Isso, e tem um ponto aqui importante que eu não entendi aqui, que aconteceu na gestação, por exemplo. E aí eu investigo nesse momento também da primeira sessão. E nem sempre a gente consegue finalizar na primeira sessão com os pais. Muitas vezes a gente precisa de uma segunda, né? Porque é muita coisa. Né? A gente precisa entender todo o histórico da criança. E às vezes até durante o processo de avaliação. A gente já fez uma sessão, já fez a segunda, já preencheu tudo aqui. Ainda assim, aconteceu tal coisa ali quando ele tinha 4 anos. Ainda assim a gente vai investigando, né? É um processo em construção, né? Exatamente. E nessa primeira consulta, então, normalmente nós levantamos dados referente à vida pregressa do paciente, a vida pregressa dos pais, como que foi o processo de gestação, se foi uma gestação planejada ou não, se teve alguma intercorrência no momento da gestação, histórico de saúde, histórico escolar, cotidiano, rotina, questões da alimentação, do sono. Então, é um questionário que envolve 360 a vida, tanto da criança quanto da família também, né? Exatamente. E se tem cuidadores nesse meio, se tem avós que participam com bastante recorrência aí na rotina, no dia a dia, muito provável a gente acaba envolvendo eles também. Isso acontece lá? Sim, muito. Muitas vezes os avós são os principais cuidadores exatamente. Mesmo, né? Então, muitos pacientes, às vezes o contato maior são com os avós. Então, nem sempre a gente vai trabalhar com os pais. Muitas vezes a gente vai trabalhar com as pessoas que estão ali mais tempo com a criança. Então, já teve de tudo. Já teve babá, já teve avós. E é isso, sabe? A gente vai vendo como que cada família... como que vai ser melhor para cada família, né? Sim, a figura de referência, né? Exato. Por isso que é importante trazê-los, porque a criança vai ter como base ele, né? Então, a gente precisa... Por isso que a psicoterapia é infantil, mas a gente acaba brincando usando a palavra familiar, porque acaba envolvendo todo o contexto familiar mesmo, né? Sim. Aproveitando esse gancho, antes da gente até pular... Por que é importante fazer sessões com a escola? Se a gente está falando em contexto familiar, em cuidadores, figuras de referência, o quanto a palavra escola, ela entra nesse processo aqui? A sessão escolar, normalmente, eu não sei como que você faz durante o processo, eu faço no período de avaliação. Tá. Então, depende de cada caso, mas para entender a criança no contexto escolar.
muitas vezes os pais trazem algumas queixas que a gente não vê no consultório. E a escola, por exemplo, eles falam, não, mas na escola isso não acontece. E a gente precisa entender o porquê que não acontece, ou ao contrário também. Então, entender como que é o desenvolvimento da criança na escola, se ela interage com os amigos, como que é a relação com o professor, entender todo o contexto da criança dentro da escola. Então, normalmente eu faço no período de avaliação, quase todos os meus pacientes eu vou até a escola, ou se eu não vou até a escola, eu converso com algum professor ou um profissional que acompanha a criança. Mas isso faz parte da avaliação. E em alguns casos, se a gente precisa, de repente, passar alguma orientação, algum ajuste, depois da avaliação, eu faço uma nova sessão com os profissionais. E você, muito bom, como né? É muito parecido com você, Larissa. Eu quero ressaltar a importância de poder contar com a parceria da escola. Sim. Porque eu costumo brincar que a escola é um baú de tesouros no processo de avaliação. Porque os professores, eles conseguem trazer com tanta clareza, é tão rico de detalhes, que ajudam muito nesse processo. Então, consegue dizer como que a criança interage com outras crianças, quais são os recursos que ela utiliza para negociação, se ela negocia, se ela não negocia, se ela é empoderada em alguma matéria, em alguma atividade específica, se consegue observar um certo empoderamento ali. Tanto questões de comportamento, socialização, enfim. Eu acho que é tão rico o contexto escolar Sim. que poder contar com essa parceria é legal. Eu achei importante trazer, porque nem sempre os pais compreendem essa necessidade, tá? Eu acho que é uma coisa cada vez mais, está se tornando natural e as pessoas estão tendo contato com o conteúdo. Então, isso está facilitando um pouquinho. Mas eu já tive uma resistência em estar próximo da escola. Então, eu acho que o intuito dessa conversa é exatamente mostrar para a escola, do ponto de vista do profissional, o quanto é importante essa parceria, mas também dos pais. Exato. Que é um trabalho multidisciplinar, cada um na sua caixinha, trabalhando em conjunto, em prol do mesmo objetivo, né? Exatamente, que a nossa intenção é ajudá-los, porque a escola muitas vezes precisa de ajuda, né? A escola muitas vezes não sabe mais o que fazer para lidar com alguns comportamentos da criança. Então, a gente tem essa função também de orientar os profissionais, né, que ali estão. E acho que é isso, né, amiga? Isso. Tem mais alguma coisa? Não, agora eu queria te perguntar